Na semana passada eu coloquei uma caixinha lá no meu Instagram e pedi para a pessoa colocar lá qual o maior medo que sente em relação à aplicação da reflexoterapia. Caso já aplique as sessões de reflexoterapia ou caso pense em aplicar, né? E aí, sabe o que teve gente que colocou? Na verdade, colocou lá uma coisa que eu já sabia que iam colocar, que muitas vezes aqui na live o pessoal coloca, muitas vezes lá no privado também me perguntam, que é o medo de não conseguir identificar se a pressão no ponto reflexo ela está boa e assim gerar uma pressão exagerada e causar dor no cliente ou até um malefício no cliente após essa sessão. Então, resolvi gravar esse vídeo para passar aqui, transmitir aqui alguns sinais muito importantes que você pode ali ter atenção e assim conseguir entender a pressão ideal no momento da sessão da reflexoterapia. Antes de eu passar esses sinais, eu quero que você que não conhece reflexoterapia saiba que reflexoterapia é a prática de estimular pontos reflexos que nós temos nos pés, nas mãos e enviar um comando através da medula espinal lá para o cérebro e assim o cérebro responder ali no organismo, equilibrando esse organismo. E este equilíbrio acontece tanto no físico como na parte emocional, quando nós utilizamos conjuntos de pontos ideais para determinadas situações específicas. E estes pontos reflexos são sensíveis ao toque e às vezes muito sensível ao toque. Então é muito importante que a gente não estimule com muita força, com muita pressão, porque senão a gente vai gerar dor e desconforto. E a reflexoterapia é para ser confortável, prazerosa e a pessoa voltar, inclusive, né? Porque gostou muito da sessão e continuar o seu tratamento. Então, realmente, entender a pressão que vai utilizar ali no momento da sessão da reflexoterapia é ideal para a pessoa até mesmo continuar o tratamento. É importante. Então, vamos lá. O primeiro sinal que é muito importante a gente considerar é o sinal verbal. É a pessoa realmente dizer se está dolorido, doendo ali o pé dela, a mão, quando a gente estiver estimulando ou não. Algumas pessoas vão falar isso, que está, ai, aí doeu esse ponto reflexo, que ponto é aí? Algumas pessoas falam isso, mas outras não falam. Então vai ser importante a gente se comunicar com o cliente antes dessa sessão. Por exemplo, antes da sessão, se a pessoa nunca recebeu uma sessão de reflexoterapia, eu falo isso na formação podal, na formação palmar, né? É muito importante que a gente explique para a pessoa como que é, o que ela vai sentir durante a sessão da reflexoterapia, antes da gente já ir aplicando, demonstrando a sessão ali. Então explique para o cliente, né, que pontos são doloridos ao toque, sensíveis, e alguns dos locais vão estar um pouquinho mais sensível, então você me avise durante essa sessão, porque aí eu vou ajustar a pressão para não gerar um sofrimento em você, para que realmente a sessão seja uma sessão confortável. Então, falar isso para o cliente antes da sessão vai ajudar, mesmo aquelas pessoas que não têm um perfil de reclamar por ela a vida toda, às vezes, né, segurar muito, não reclamar. E não só os adultos, às vezes até crianças são condicionadas a não reclamar, a não questionar. Às vezes vem para a sessão e às vezes passam dor ali e não falam. Então é importante que você, antes da sessão, já fale para a pessoa. Porque se ela tem um perfil assim, ela sabe que ela pode contar com você, que você já deixou as portas abertas ali, né? Para que ela realmente fale o que ela está sentindo ali no momento da sessão e você ajusta a pressão. Uma outra situação muito importante, um outro sinal muito importante a ser levado em conta são os sinais não verbais. Dentro desses sinais, eu selecionei algumas circunstâncias que podem acontecer e você pode ali ter atenção e assim ajustar a pressão de reflexoterapia. Então, o primeiro sinal é o sinal facial. Tem gente que demonstra na cara, né? Ali no rosto, se tá contente ou não com alguma situação. Tem gente que isso é muito evidente. E a gente, quando começa a aplicar a reflexoterapia, você vai treinando muito a sua observação, isso é importante. E você vai conhecendo cada vez mais as pessoas, até mesmo a forma como elas se comunicam através das expressões faciais.
E vai ter gente que você vai perceber que às vezes ela tá ali conversando, tá contente, e você tá aplicando a reflexoterapia e às vezes de repente se ela fica séria, por exemplo, alguma coisa pode ter acontecido ali, ou alguma conversa, né? Alguma situação, alguma coisa que ela comenta, alguma lembrança que ela tem, ou até mesmo o ponto reflexo tá um pouquinho dolorido, tá um pouco mais forte a pressão que a gente está fazendo e ela fica séria. Então, isso é importante a gente observar. De repente, ficou sério, a pessoa ficou ali, né, com essa expressão, é importante a gente levar em conta se, por acaso, pode ser ali a pressão de reflexoterapia, já que a gente está falando nesse assunto, né? Então, observe isso, pergunte para a pessoa, como é que tá? Esse local aqui tá um pouco mais sensível? Se tiver, me avisa que eu vou soltar um pouquinho a pressão aqui. Então, esse tipo de observação, ele é muito importante. Algumas pessoas vão fazer careta, se estiver doendo, né? Muito ponto reflexo. Algumas pessoas vão arregalar os olhos, aquela expressão, né? De pavor, de susto, de medo. Então, tudo é importante a gente observar, ter esse contato facial com a pessoa quando a gente está realizando a reflexoterapia, para que a gente possa ir ajustando essa pressão de reflexoterapia, esse toque de reflexoterapia e vá ficando confortável durante ali o procedimento da sessão. E assim, que isso não seja um bloqueio para a pessoa não continuar o tratamento, né? Isso é muito importante. Então, as expressões faciais é importante. Então, eu falo até nos cursos, ajuste a pessoa numa postura, quando ela vai receber a sessão, para que você possa olhar para ela, possa ter um contato visual, possa ver o rosto dela no momento da sessão, porque o rosto dela vai contar muito, se ela está gostando ou não da sessão da reflexoterapia. Um outro sinal que é bem importante a gente observar são ali as reações reflexas naturais do corpo, como por exemplo, puxar rapidamente, né? As pernas, os pés, isso é muito comum. Se tá doendo um ponto reflexo no pé, a pessoa puxar a perna, ela contrair a perna, naquela reação normal de se defender, né? De algo ali que tá gerando um incômodo. Ou quando é na mão, ali a estimulação do ponto reflexo, ela também puxar rapidamente o braço, a mão. Então isso é comum acontecer se tiver muito forte. Então o que dá para fazer? Percebeu isso? Ajusta a pressão e vai trabalhar ali de um jeito bem mais suave. Observe que lugar que eu peguei agora aqui que ela deu essa puxadinha, né? Na perna, que a pessoa ali deu uma puxadinha no braço. Qual é o ponto? E aí volta ali no ponto, estimula com uma leveza, né, maior ali, com uma pressão de reflexoterapia mais ajustada e pergunta, aqui tá sensível? Aqui então eu vou estimular com mais suavidade esse ponto reflexo aqui, de uma forma mais tranquila. Porque aí a pessoa, se ela ficar puxando muito os pés, as pernas durante a sessão, né, ela ficar com esse tipo de reação necessária para avisar ali que tá doendo o ponto reflexo, pode acontecer de depois dessa sessão ela ficar com dor na perna, ficar com dor no pé, ficar ali com desconforto também, né? Ela fica com um sistema ali acionado, um sistema de alerta muito acionado durante a sessão, como que esperando o próximo ponto, será que ele vai estar doendo igual esse daqui? E isso não é bom, porque a gente quer diminuir esse estado de alerta, a gente quer gerar um conforto e não causar mais, né? Então, evitar que isso aconteça muito durante a sessão é bom, mas se acontecer, já é um alerta. Opa, pode ser que o ponto reflexo aqui esteja muito sensível, então deixa eu diminuir um pouquinho a pressão nesse ponto reflexo. Um outro sinal que eu quero aqui compartilhar com você também é quando a pessoa fica tensa demais na cadeira, às vezes ela tá segurando ali na cadeira, na maca, né? Na poltrona, onde ela tá posicionada para receber a sessão da reflexo, e ela contrai o pescoço, o ombro, as costas, o peito, as pernas, os pés ficam rígidos ali pra gente. Às vezes isso tá acontecendo porque ela tá com dor ou medo da dor. Mas se ela tá com dor, é importante diminuir a pressão de reflexoterapia. Não é bom ela ficar uma sessão inteira assim,
porque ela também, depois da sessão, ela vai sentir um desconforto no corpo. Ela pode sentir dor por causa dessa rigidez, né? Ali, a musculatura toda contraída, ela vai ter um desconforto depois. E isso não é bom. Então, o que a gente pode fazer? Diminuir ali a pressão de reflexoterapia, ir trabalhando, até falo nas formações, vai trabalhando pontos que vai distensionar, vai gerar conforto, né? Para que ela consiga ir voltando para aquele estado normal, ela, né, tá muito tensa, às vezes o medo de doer muito o ponto reflexo, às vezes nem tá doendo, mas o medo de doer, então a gente vai tranquilizando a pessoa para que ela realmente consiga ali sentir conforto durante a sessão. Então percebe, você vai tanto observar os sinais verbais, você vai se comunicar com a pessoa antes, você vai avisar que alguns pontos são sensíveis ao toque e você vai com cuidado ali trabalhando alguns pontos, percebeu algum ponto um pouquinho mais dolorido, a pessoa notou isso, a pessoa vai te avisar e você deixa as portas abertas para que ela realmente fale para você. Você explica para ela que é assim que funciona. E os sinais não verbais, quando a pessoa não fala nada, mas o corpo dela tem reações ali, você percebe, através da face, através dessa tensão exagerada, através desses reflexos naturais de puxar o pé, puxar a perna, né, durante a sessão, o que vai mostrar que está muito sensível àquele local e a gente pode ali diminuir essa pressão de reflexoterapia também. E sobre isso da pessoa puxar muito os pés, né, as pernas, é importante também naquele momento entender se é o ponto reflexo que está um pouquinho mais dolorido ou se é alguma sensação de aflição em algum local que foi tocado, porque às vezes a pessoa também tem esse tipo de reação. E aí a gente ajusta também a forma como a gente estiver estimulando esse ponto reflexo. Então percebe que é possível ali, cada caso é um caso e é possível a gente identificar se realmente a pressão está ideal ou não. Lembra sempre, a pressão ideal é a ideal para a pessoa que está recebendo. E mesmo assim, não vai ser sempre aquele padrão, a pressão que a gente aplica para aquela pessoa, porque às vezes ela passa por algumas situações que ela vem com os pontos reflexos bem sensíveis, algo que às vezes nas outras semanas não estava, mas ela passou às vezes por alguns conflitos em que deixou aqueles pontos mais sensíveis naquela semana e de repente você vê ali, você se depara com uma pessoa com a sensibilidade diferente do que você está acostumado sempre com ela mesma. Então vai ser a ideal para a pessoa e mesmo assim a ideal para a pessoa dentro da situação que ela está vivendo, dentro do quadro que ela está ali apresentando. Dependendo dos sintomas, quando eles estão muito aflorados, física ou emocionalmente, os pontos ficam mais sensíveis. Então a gente vai ajustando isso, até mesmo com a mesma pessoa que está sempre ali tratando. E isso a gente vai conseguindo e a gente vai treinando também a observação a cada atendimento que a gente faz. Então não se torna difícil, se torna algo possível, algo extremamente possível de ser feito. Eu espero que você tenha gostado dessas orientações deixadas aqui. Se você já aplica a reflexoterapia, me conta aqui nos comentários, ou se você pretende aplicar, até pensa, né, um dia começar a aplicar, conta aqui pra mim também, eu vou ficar muito feliz em saber. Compartilhe esse vídeo, até mesmo nos grupos que você faz parte, pessoas que às vezes pegaram medo, né, de reflexoterapia, achando que em todo lugar que for vai doer demais e não querem voltar mais. Compartilha para que as pessoas saibam que as sessões de reflexoterapia que você está aprendendo aqui é neste sistema. É um sistema que não gera sofrimento, e sim conforto, alívio. Então compartilha esse vídeo e eu quero te convidar também que se você ainda não segue aqui no canal, você comece a seguir esse canal, você ativa o receber notificações, porque, por exemplo, toda quinta-feira a gente tem aula aqui gratuita e você pode vir, pode participar ao vivo da aula gratuita que é dada aqui. Nessa quinta mesmo a gente tem uma aula às 9 horas da noite. Então ativa o receber notificações para você acompanhar desde o início a nossa aula na quinta-feira e todos os conteúdos postados aqui, vídeos como esse, por exemplo. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. E agora eu quero agradecer você de ter acompanhado o vídeo aqui até o final.
Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.